Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amados, quero mais uma vez mandar um abraço aqui para o nosso irmão em Cristo, amigo Rogério Pontes, amém? Do grupo Ripon, os produtos ETA que estão voltando a ser parceiro nosso aqui no programa Acorda Bênção. Já curtimos inclusive aí a página dos produtos ETA, amém, do grupo Ripon, em nosso Face. Os irmãos prestigiem cada vez mais os produtos ETA, né? Que além dos sucos, tem agora também o flocão ETA. A família tem crescido, graças a Deus, né? E os irmãos vão ouvir falar novamente, muitas vezes aqui, dos produtos ETA, que estão agora também com o sabor, né? Aí daquela fruta abençoada japonesa. Essa fruta eu já ouvia falar, já tinha ouvido falar do ginseng, só que é o ginseng com o açaí, né? Ou ginseng, como alguns gostam de dizer. Aí tem os sabores laranja, guaraná e ginseng mais açaí. E cresceu porque tem o flocão ETA agora. É maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos agora, amados irmãos, à ministração da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, o capítulo de número 6. Eu li ontem do versículo 1 ao 15. Hoje eu vou ler do versículo 16 ao versículo 21. Na fé que o Guilherme Stones está aí gravando a programação de hoje, né? Gravando a ministração, inclusive. Em nome de Jesus, Guilherme. Louvado seja Deus. Ele, imagino, deve ter colocado já o celular, o computador lá no automático, né? Para gravar. Que eu não o estou vendo online aqui. Vamos na fé que ele está gravando. Amém, Guilherme? Um abraço em nome de Jesus. Porque é material que a gente está usando também para o site, para o aplicativo e para a própria Rede Cristã na Zona Norte, a 103.3, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 16 ao 21. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Louvado seja Deus. Nós já abordamos esta passagem aqui quando lemos Mateus, quando lemos Marcos. Vocês não lembram, né, que Jesus estava em Genezaré, indo para Betsaida. É nesta ocasião aqui, registrado nos evangelhos sinópticos, que Pedro anda sobre as águas.
indo ao encontro de Jesus. E é interessante que o texto que a gente lê em Mateus 14, com mais detalhes, mais detalhamento por parte de Mateus ao registrar este episódio, que quando os discípulos veem Jesus andando por sobre as águas, que, diga-se de passagem, eles entraram no barco em obediência ao Senhor, que os ordenou entrar no barco e ir adiante dele para outra banda de Betsaida, na verdade para Genezaré. Observe lá em Mateus capítulo 14, versículo 34, que eles chegaram à terra de Genezaré. Eles estavam em Betsaida, né? E os discípulos, em obediência a Jesus, entram no barco. Tem uma mensagem aqui, porque quando os discípulos estão no barco, no meio do mar, o barco é açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus capítulo 14, versículo 24. Mas aí, a quarta vigília da noite, o Senhor dirige-se a eles, caminhando por cima do mar. É quando eles se assustam e gritam: é um fantasma. E gritaram com medo. Ao que Jesus lhes diz para não temer, porque era ele. E Pedro disse a Jesus: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí Jesus diz a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas em Mateus capítulo 14, versículo 30, diz que ele sentiu o vento forte e teve medo, e começou a ir para o fundo e clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu as mãos, segurou Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí subiram os dois para dentro do barco e o vento acalmou. E aí os discípulos o adoraram e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então temos aqui, além da instrução bíblica, teológica e doutrinária da deidade de Jesus, como é afirmado pelos discípulos, verdadeiramente és filho de Deus. Temos aqui a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem é, primeiro, segundo o texto aqui para as nossas vidas, é que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós não estamos isentos de situações, problemas. Não é o fato de ser crente que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não vamos ter problemas. Não vamos enfrentar dificuldades. Irmão, quem prega o evangelho assim está mentindo, está enganando. E infelizmente muitas pessoas têm afluído para o segmento evangélico, né, em função de simplesmente ter seus problemas de diversas ordens resolvidos, e quando um ou outro não se resolve com o imediatismo que a pessoa deseja e não se gera uma perspectiva solúvel da situação, problema, alguns se frustram na fé. Alguns se frustram na fé e acabam apostatando. Apostatando não porque não estavam apegados à fé. Apostasia é para quem estava apegado à fé e abrir mão dela. Alguns acabam desistindo mesmo, né?
desistindo mesmo, negando mesmo o Senhor Jesus, porque foram enganados, ludibriados, que seria só vitória, que seria só sabor de mel, que o agir de Deus só seria lindo, não é? Que mais, meu Pai? Hoje está na plateia, mas amanhã estaria no palco, e por aí vai. Mas nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim. A história dos discípulos já deixa bem claro isso para nós, mas independente da era apostólica, porque era o estabelecimento das estacas, né? A batida das estacas desta fé que hoje professamos, mas Jesus dá uma palavra que está no gerúndio da existência cristã, é uma coisa contínua. No mundo tereis aflições. E é interessante que a gente normalmente só cita essa parte, mas o versículo todo, ele começa assim: vos digo isso, para que o vosso gozo seja completo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém até diz, Jesus disse, tenha bom ânimo, que do jeito que eu venci, você vai vencer. Mas Jesus não se responsabiliza por isso, porque a vitória vai depender de cada um. Porque se depender de Deus, nós já somos vencedores, já somos, sabe, irmão, já estamos na pole position, já estamos em primeiro lugar, não é? Estaremos sempre no pódio de primeiro lugar. Se depender de Deus, somos vencedores. Mas só não depende de Deus, depende de cada um de nós também. Como eu disse na ministração, que vamos voltar a falar depois, como estamos voltando a falar agora, do capítulo 6, do versículo 1 ao 16, as situações que a responsabilidade é puramente nossa. Como cuidar do outro. Quando Jesus disse aos discípulos que disseram, mestre, despede a multidão para que vá pelos campos e aldeias e comprem o que comer, porque a gente não tem o que dar aqui ao povo, não. Jesus lhes disse, dá-lhes voz de comer. Mas como, Senhor, nós vamos dar de comer a uma multidão? Só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí é onde está a importância de estar focado no Senhor, de estar atento ao que o Senhor diz e ao que o Senhor já fez, para que alimentemos a nossa fé. Essa turma de discípulos aqui estavam com Jesus quando ele transformou a água em vinho. Essa turma estava com Jesus no segundo milagre em Caná da Galileia, quando Jesus disse ao oficial do rei, o teu filho está curado. Então faltou agora confiança. Faltou agora atenção, que é o que falta a nós, na maioria das vezes. Lembrança do que o Senhor já fez em nossa vida. Você que está pensando em desistir agora, você que está com medo de alguma coisa, é porque você certamente está esquecido do que Deus já fez na sua vida. Ou então do que você já leu na Bíblia, que Deus faz e que Deus fez. Você está esquecido que Deus está registrado na Bíblia, que Deus já fez milagres de provisão, que Deus já fez impossível tornar-se possível, que está registrado na Bíblia, não é? Além de testemunhos que você já deve ter escutado na igreja,
ou através dos meios de comunicação, e também do que certamente Deus já fez no teu viver. Faltando atenção, tá faltando recordar, tá faltando lembrança disso. Louvado seja Deus. Eu tenho um testemunho para dar, que eu vou dar o mais breve possível aqui, de uma coisa que eu contei aqui, eu acho que foi no meio do ano. No meio do ano não, que a gente já está no meio do ano, então foi no começo do ano. Foi no começo do ano, vocês lembram? O drama que estava pior deste programa, mas que Deus falou comigo, e eu disse aqui, bom, Deus falou comigo, assim, eu contei aqui, vocês lembram? Eu vou buscar a gravação disso, vou ver se eu trago antes do testemunho, para reprisar isso aqui, porque eu falei, não há, irmão, Deus falou comigo assim, 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 e nós estamos em época de vivenciar o que Deus falou. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a primeira coisa que eu quero pontuar aqui, como já pontuei a segunda, né? É que mesmo estando sob, né, debaixo da obediência, não estamos isentos de situações, problemas. O Senhor disse, entrem no barco, eles foram. Diferente de Jonas, porque Jonas foi desobediente, e a desobediência de Jonas atraiu uma situação tempestuosa, que quase que o barco que Jonas estava atorou-se no meio. Só que aí Jonas é quem tinha que agora remediar a situação, pedir perdão, se retratar com Deus, se consertar com Deus, porque foi ele que tornou-se responsável por aquela situação catastrófica na vida dele. Quando a gente, do mesmo jeito, procura sarna para se coçar, a gente tem que humilhar-se sob a potente mão de Deus, como diz Tiago no capítulo 4. A gente tem que pedir perdão ao Senhor, dar a mão à palmatória, dar o braço a torcer, humilhar-se sob a potente mão de Deus, né? Transformar o nosso riso em pranto, nosso gozo em tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Sentir a nossa miséria, lamentar e chorar, converter o nosso riso em pranto. Tiago diz isso pra gente fazer quando a gente erra e tem a consciência de que estamos errados até calado. Tiago capítulo 4, versículo 8 em diante. Para que Deus mude o quadro, para que Deus reverta a situação. Aí nós temos que fazer isso aqui, ó. Tiago 4, verso 8. Chegar-se a Deus, limpar as mãos pecadores, purificar o coração, sentir a nossa miséria, chorar, lamentar, converter o nosso riso em pranto, gozo em tristeza, ou seja, se quebrantar, como está escrito no livro de Salmos 51, versículo 17, que um coração quebrantado não resistirás, ó Deus. Aí Tiago diz esses detalhes aqui, ó, te quebranta, te humilha perante o Senhor e Ele te exaltará. Ou seja, mudará o quadro, vai tirar toda essa situação. Quando nós procuramos sarna para se coçar. Agora, quando nós estamos em obediência ao Senhor e estamos pagando o famoso preço, não é? Quando estamos em obediência ao Senhor e estamos sendo, como Pedro diz, padecendo por ser cristão, pagando preço por estar fazendo a coisa certa, pagando preço por estar defendendo os interesses de Deus, pagando preço por estar defendendo os valores de Deus, os valores cristãos, os valores bíblicos, quando estamos sendo retalhados, quando estamos sendo discriminados, quando estamos sendo desprezados, oprimidos, por estarmos fazendo a vontade de Deus. Aí Pedro diz, te alegre,
porque você está sendo participante das aflições de Cristo, e na revelação da sua glória, você vai regozijar-se com ele. Porque se pelo amor de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 12 ao versículo 4. Se você padece como cristão, alegre-se nisso. Não é? Os discípulos estavam em obediência ao Senhor, aí agora a responsabilidade é do Senhor, porque, amados, quando nós estamos compromissados com as coisas de Deus, Deus tem aí compromisso com a nossa vida. Como está escrito no Salmo 25, que para com os sinceros, Deus se mostra sincero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para com os sinceros, Deus se mostra sincero. Eu falei o Salmo 25, mas deixa eu achar aqui essa referência direitinho para dar para vocês. Salmo 18, versículo 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o sincero te mostrarás sincero. Salmo 18, verso 25. Amém, amados? Porque, na verdade, Deus não tem responsabilidade com a vida de ninguém, não. Responsabilidade de Deus é com a palavra dele. Por isso que eu disse que a vitória vai depender da minha postura, da sua postura, porque se depender de Deus, nós já somos vitoriosos. Mas tem gente que está se prostrando no caminho, como os filhos de Israel, que se prostraram no deserto. Outro princípio, diante desse episódio que João registra, mas nós estamos abordando ele porque tem mais detalhes em Mateus capítulo 14, que é o mesmo episódio, não é? É que, amados, como já dissemos, a responsabilidade fica por parte do Senhor de vir nos socorrer, de vir nos acudir, quando estamos pagando o preço, fazendo a vontade dele. Diferente de Jonas, que pagou um preço caro por causa da desobediência. Um preço mais caro ainda. Porque você já me ouviu dizer aqui que se o preço da obediência é caro, o preço da desobediência é mais caro ainda. E fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vem ao seu encontro para lhe dar vitória, como foi ter com os discípulos a quarta vigília da noite. E para terminar, porque a gente vai orar, infelizmente pouco tempo hoje, mais uma vez, mas essa palavra, que você aplicar em sua vida, associada ao menor tempo de oração que você passe, meu Deus do céu, pense numa vida sarada, numa vida resolvida, numa vida abençoada que você terá. Claro que quanto mais você orar, melhor. Mas se você só ora sem entendimento da palavra, você fica alienado. Se você ora sem estar firmado na palavra, você fica flutuando. Por isso que é importante orar respaldado na palavra, firmado na palavra. Louvado seja Deus. Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro saiu do barco e foi. Enquanto Pedro está andando, certamente olhando para Jesus, porque o texto diz que ele, observando a força, sentindo o vento forte. Em outra versão, a versão atualizada diz, observando a força do vento. As atenções de Pedro, quando saiu do Senhor Jesus e se voltou para o vento, ele começou a afundar. Nós já ministramos esses dias que temos que estar focado em Jesus. Eu falei disso, inclusive, bem recente, quando ministrei sobre o tanque de Betesda. O tanque de Betesda sai do cenário para que as atenções se voltem para Jesus. Quando as nossas atenções não estão voltadas para Jesus, o que acontece conosco é o que aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, começamos a perecer, começamos a passar por uma situação mais difícil. Porque se é difícil com Jesus, é mais difícil sem ele.
Se está focando Jesus, é difícil. A vida, perdendo o foco, é mais difícil. Perdendo o foco, a gente afunda. Tirando as atenções de Jesus, mas a gente afunda na fé, na vida, na existência. Por isso que temos que estar olhando para Jesus, como está escrito em Isaías 45, 22. Olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então vamos fazer isso em oração agora, mas façamos isso com a consciência. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.